Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. As canções que nós cantamos hoje, e o objetivo delas, eu não combinei com Simone. Para ser sincero, irmãos, eu não gosto de falar a respeito da mensagem que eu vou pregar antes com ninguém, nem com Simone. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque eu quero que ela receba. Então eu não faço adiantamento, eu não faço spoiler, eu não faço nada. Eu simplesmente vou guardando até a hora do culto, porque eu quero que seja surpresa também para ela, porque ela também tem que ser ministrada. E eu entendo que a mensagem que Deus dá para mim é uma coisa entre eu e Deus, né? Então é entre eu e Deus. Então é aquilo que Deus dá para mim. Mas nessa noite o Senhor já está dirigindo as coisas na direção da mensagem. O tema da nossa mensagem hoje é adorar o Pai. Adorar o Pai. Isso é raro, porque quem me conhece sabe que raramente eu prego sobre adoração. É até estranho isso, assim, mas, o pastor deve pregar muito sobre louvor e adoração, deve ser a coisa que ele mais faz na vida. Raramente eu faço isso, né? Esses anos todos, eu acho que dá para contar nos dedos as vezes que eu falei exatamente numa mensagem sobre adoração. Mas nós sabemos, e nós lemos lá em João capítulo 4, que a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Essa é a procura de Deus. O que Deus está procurando na terra? Verdadeiros adoradores. É isso. E é interessante, nós temos falado sobre isso, que sobre a pessoa do Pai. Porque foi o que Jesus veio revelar. No Antigo Testamento, o povo conhecia Yahvé, o Senhor, El Shaddai, Adonai. Esses são nomes de Deus que exaltavam certo atributo de Deus. Mas não havia quase nada desse relacionamento. A gente até vê alguma citação no Antigo Testamento, mas quase nada desse relacionamento de Deus como Pai. Na verdade, alguns até consideravam chamar Deus como Pai como blasfêmia. Foi dito isso para Jesus. Como é que você diz que Deus é seu Pai? Você está se fazendo igual a Ele. Mas Jesus veio revelar o Pai, ou seja, revelar o coração de Deus. Porque quando Deus se manifestou no passado ao povo, na verdade a vontade de Deus não era destruir o povo, não. Deus queria ensinar o povo. A Bíblia diz, lá em Gálatas, que a lei, o período da lei, foi um período em que o povo foi guiado como crianças são guiadas por um tutor. A lei, o termo que se usa em Gálatas é aio. Aio, né? Aio não é alho lá na roça, não. Aio é uma palavra que quer dizer tutor. E o povo foi conduzido à maturidade, e a maturidade a Bíblia diz que é Cristo Jesus. E a maturidade é entender que Deus é o Pai. Ele é o Pai. Então nós vamos falar sobre adorar o Pai. Lá em Salmos 95, versículo 6, há um convite à adoração. E esse é o convite que Deus está sempre fazendo a todos nós. Uma coisa que eu tenho aprendido sobre Deus é que nada do que Deus pede para nós tem benefício para Deus. Tudo tem benefício para nós mesmos. Porque Deus não precisa. Deus precisa da nossa adoração? Não precisa. Deus precisa da nossa oferta? Não precisa. Deus precisa da nossa oração? Não precisa. Eu sei que há aqueles que acreditam que Deus não faz nada nessa terra sem que seja resposta à oração. Eu sei que tem gente que acredita nisso, mas na verdade Deus não precisou de oração para criar o mundo. Deus não precisou de oração para criar nada.
A Bíblia fala que Ele fez tudo pela sua palavra, Ele falou e veio a existir. Então essa história de que Deus não age se não for através da oração, há controvérsias. Eu creio que Deus age como Ele quer, da forma que quer, da maneira que agrada a Ele. E Ele nos dá sim o privilégio de participar com Ele através da oração. Mas Ele não está preso à nossa oração. E glória a Deus por isso. Porque a Bíblia, olha só, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Se Deus tivesse preso a minha oração, olha que situação. Se eu não sei orar como convém, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Então, há um convite à adoração. O texto é: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Aleluia. Esse conceito de adoração no Antigo Testamento, esse conceito de adoração, principalmente nos povos do Oriente, é muito forte. Você vê, não é só a questão do judaísmo, você vê o islamismo também. O pessoal, quando chega a hora, ele pode estar em qualquer lugar que esteja. Ele vai se voltar na direção de Meca e vai fazer o momento dele de adoração. Alguém pode dizer: ah, isso é religiosidade, isso é religioso. Sim, é a religião deles, mas isso mostra para nós a importância que a adoração e a oração têm para eles. E para nós, irmãos, deveria ser muito maior, porque para nós não tem um sentido religioso simplesmente ou meramente, não. É um tempo de relacionamento com o Pai. Isso é que é maravilhoso. Então, eu vejo tanta gente sofrendo, traumatizada, afetada por causa do seu pai carnal, porque não conheceu o pai, ou porque o pai não deu amor, ou porque o pai espancou, ou porque o pai era isso, aquilo, outro. Tanta gente sofrendo por causa do pai terreno. Quanta gente gostaria de ter a atenção do seu pai terreno? Ah, eu gostaria muito que meu pai me ligasse. Ah, eu gostaria muito que meu pai me visitasse. Ah, eu gostaria muito que meu pai falasse isso, que meu pai fizesse aquilo, que meu pai fizesse aquilo outro. Quantas pessoas, se você for no consultório dos psicólogos, você vai ver um monte de gente se queixando dos pais, falando: se meu pai, se meu pai, se meu pai. Mas em Deus nós temos essa oportunidade, esse convite diário. Vinde e adoremos, prostremos diante dele. Quando Marta e Maria receberam a visita de Jesus, Marta estava atarefada fazendo várias coisas, porque chegou um monte de gente na casa dela, lógico, ela estava atarefada, ela estava preparando alguma coisa para servir aquele negócio todo, mas Maria se sentou aos pés de Jesus. Como qualquer pessoa que trabalha, isso qualquer um, se você está trabalhando e você vê alguém parado, aquilo começa a incomodar. Às vezes você não quer falar, mas você passa ali, você olha, você volta, mas Marta não só incomodou, Marta foi e falou. Marta falou: ô Senhor, manda minha irmã Maria me ajudar, não está fazendo nada aí. Jesus falou: ela escolheu a melhor parte, e não vai ser tirado dela. Qual é a melhor parte? Estar aos pés do Senhor. Irmãos, essa deve ser a melhor parte do nosso dia. Eu sei que para muitos não é, porque ainda não entenderam o desfrutar desse relacionamento. Nós desfrutamos desse relacionamento através da adoração, mas para nós é muito difícil compreender isso. Mas eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você saia daqui com a sua visão do Pai diferente, valorizando cada segundo na presença de Deus. Como nós cantamos, a sua presença é uma porta aberta.
Não tem mais véu separando, não tem mais separação, não tem mais barreira. A sua presença é uma porta aberta para todos aqueles que querem entrar. E nós somos convidados à adoração. Olha o versículo 7, diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Há um convite porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, e você é povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Eu quero falar sobre adoração, falando daquilo que não é adoração e deve ser a adoração, ok? Entenda só, Mateus 15, 8 e 9 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essa é uma citação de Jesus, lá do Antigo Testamento, falando de como o povo se relacionava com Deus. O que o Senhor me falou nesse ano, de restaurar o relacionamento com o Pai, é justamente isso. É quebrar essa distância, é quebrar essa barreira. Eu estava olhando nos evangelhos, e eu vi que João é o evangelho que mais tem referência a Deus como Pai. E eu entendo por quê. Quando João se refere, você pode ler lá no evangelho de João, quando João se refere a ele, ele fala assim: aquele discípulo a quem Jesus amava. Toda vez você vai ler aquele discípulo a quem Jesus amava. Isso me incomodava porque eu não entendia isso. Eu não entendia isso, falava assim: pô, esse cara é convencido, toda hora é aquele que Jesus amava. Quer dizer, Jesus não amava os outros? Não, Jesus amava a todos. Jesus ama a todos. E não é propaganda do Jate, mas Jesus ama a todos. Só que João tinha consciência disso. O quanto nós estamos conscientes de que Jesus nos ama. E ele se orgulhava, sabe de quê? Desse amor. Por isso que ele falava o tempo todo: aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo a quem Jesus amava. Agora o contrário é Pedro. Pedro se orgulhava do amor que ele tinha por Jesus, ao ponto de chegar na frente de todos os outros. Imagina seus amigos, seus colegas, você fala assim: ó, se todos esses aí te abandonarem, eu não vou te abandonar. Imagina a cabeça dos outros assim: que isso? Esses outros aí, pode todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar. Por quê? Porque ele estava seguro demais do amor que ele tinha. Mas João preferiu ficar seguro demais do amor que Jesus tinha por ele. Irmãos, é isso. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é o verdadeiro amor nosso, não. É o verdadeiro, como a música diz, é o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus é que ensina a cada um de nós a não temer. É o amor que vem de Deus. Quando eu estou consciente desse amor, a minha adoração é verdadeira. Quando eu estou consciente desse amor, a minha adoração é sincera. Quando eu estou consciente desse amor, eu tenho condições de adorar o Senhor verdadeiramente. Por isso que Jesus cita isso aqui e diz assim: ó, esse povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, mas os seus lábios, com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então hoje, quando nós falarmos de adoração, nós vamos tratar de coração. Aleluia. Olha o versículo 10 de Mateus 15. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem.
Imagina isso sendo falado numa época em que, como essa, uma época como essa, tem que passar álcool gel. Tem que passar álcool gel, tem que lavar a mão, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí Jesus fala assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Na época de Jesus não havia essa preocupação com o vírus, mas havia uma preocupação cerimonial. Os judeus tinham os seus rituais de purificação, e eles tinham que ser purificados, lavar as mãos antes de comer. Esse mandamento de Deus, irmãos, esse cuidado com a saúde, esse mandamento de Deus, ele já foi dado há muito tempo atrás. Deus já deu isso. Lógico que Deus não explicou para o povo, porque o povo não ia entender, era um povo difícil de entender, que era para a saúde do povo. Olha, vocês vão lavar as mãos. Isso tudo era para a saúde. Mas o povo tornou isso numa religião. O povo tornou isso num ato religioso, como se fosse assim, olha, nós temos que fazer, quando o ato, o fazer é mais importante do que a razão pela qual você está fazendo. Você consegue entender isso? Tantas coisas a gente começa a fazer e aquilo se torna mais importante do que a razão pela qual é igual ao sábado. Porque tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. Mas por que o sábado? Aí Jesus diz, olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Toda a religiosidade é assim, é quando se perde a noção do objetivo daquilo e começa a fazer a coisa pela coisa. E aí o coração fica longe. A coisa vira para o automático, só é uma boca falando. Só é uma boca falando, só de boca, mas o coração está longe. E aí Jesus fala assim, olha, o que sai da boca do homem é o que contamina. Lá no versículo 15 de Mateus 15, Pedro pede explicação a respeito disso de Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Isso é verdade, todo mundo sabe disso. Deus criou tudo perfeito, irmãos. Quando você come alguma coisa que não cai muito bem, o seu organismo trata de jogar para fora. Você sabia que mesmo quando, aquela sensação que você tem, quando você pega um ônibus, ou você está na carona do carro, e você começa a ler, e você começa a ficar meio zonzo, assim, eu tenho que parar de ler que está me dando um enjoo, você sabia que isso é uma reação do seu corpo, porque o seu corpo acha que você comeu alguma coisa, e ele força você a vomitar, para você jogar para fora o que você comeu. Ele acha que você foi envenenado. Primeiro, porque você está viajando a uma velocidade muito grande, e o seu olho está parado, então tem alguma coisa errada. O corpo entende isso como alguma coisa errada, e ele começa a gerar essa sensação, para gerar ânsia de vômito, para você colocar para fora. Então Jesus está falando, olha, tudo que entra pela boca, o corpo vai dar um jeito de lançar, vai botar para fora. Agora, olha o versículo 18, mas o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas não comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Obviamente que Jesus não está falando de pegar um vírus, ele está falando de algo muito mais importante, irmãos. O que sai do coração. Falar em adorar a Deus é falar do que sai do coração. O que tem saído do seu coração ultimamente? O que tem saído do seu coração?
Eu falei, eu acho que foi na semana passada, para você colocar em teste você mesmo. Para você tomar anotação, ou então até gravar as suas conversas. No intuito de espionar você mesmo. Mas como assim? Simples. Grave as suas conversas aleatórias com a sua família, com qualquer pessoa. Grave a sua conversa e comece a ouvir a sua conversa. E comece a ver quais os assuntos que você puxa, quais os assuntos que estão sempre na sua boca, como que você reage a certos assuntos. Você vai ver o que está no seu coração. Muitas vezes nós não sabemos, nem percebemos. Pode ser que você fique assustado quando você ouvir e falar assim: ai meu Deus, como eu falo besteira, meu pai, por que eu falei tudo isso? Como que eu... Você vai ficar surpreso com as coisas que você fala. Você, meu Deus, mas fulano deve estar até pensando mal de mim, eu falei isso agora, como é que eu fico? Sabe por quê? Porque a gente fala e não percebe das coisas que saem do nosso coração. Sabe uma coisa? Quando você aprende uma nova língua, e você aprende bem, e você começa até a falar bem aquela língua, e você vai para um outro país, você fala aquela língua, tudo bem. Quando você está chateado, magoado, com raiva, e se você tiver que esbravejar ou xingar, você não vai lembrar da língua que você aprendeu, você vai falar da língua que é a sua língua natal, assim, a língua mãe. Por quê? Porque é o que está no seu coração. Aquilo que está no seu coração sai com a sua língua materna. Não sai com nenhuma língua nova que você sai. Por quê? Porque aquilo que sai do coração, irmãos, sai com verdade. E é muito difícil você falar com verdade profunda em outra língua que não seja a sua língua. Então, o que nós precisamos fazer para que verdadeiramente a nossa adoração, o nosso período de adoração com Deus, e você precisa de um período a sós com Deus, seja verdadeiro? Salmo 57, versículo 7, diz o seguinte, olha o que o salmista faz. Na verdade, esse versículo é uma repetição, ou melhor, o Salmo 108 repete esse versículo. Ele diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Parece que o salmista entendia disso. Ele sabia que não adiantava só cantar. Ele não sabia que não adiantava só ficar de joelhos. Ele sabia que não adiantava, não. Ele sabia que havia de ter uma preparação do coração. Preparado, ele declara: preparado está o meu coração. Será que o seu coração está preparado para o que Deus tem esse ano? Será que seu coração está preparado para adorar o Pai? Será que seu coração está preparado para esse relacionamento? Já viu assim? As pessoas terminam um relacionamento, talvez de muitos anos, e aí logo aparece aquele outro assim: você tem que arrumar outro, você tem que arrumar outra, você tem que... a fila anda. Mas a pessoa fala assim: olha, eu ainda não estou preparado. Meu coração não está preparado para isso. Porque para um relacionamento, seu coração tem que estar preparado. Se você ainda está carregando o peso do relacionamento antigo, não é aconselhável entrar em nenhum outro relacionamento. Por quê? Porque naturalmente você vai transferir tudo aquilo que você teve no passado para outra pessoa, que não tem nada a ver com aquilo. E com respeito a Deus, nós precisamos preparar o nosso coração também. Por quê? Porque senão nós vamos trazer tudo aquilo que nós temos de amargura com os homens, de chateação com os homens, e vamos colocar. Não dá para adorar assim. Eu preciso preparar o meu coração. Eu preciso preparar o meu coração para a adoração. Eu preciso me preparar para esse encontro. Esse encontro que é o encontro mais importante da nossa vida. Precisa haver uma preparação do coração. Olha o que Hebreus 3,12 diz. Hebreus 3,12.
Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Um coração mau e infiel nos separa de Deus. Mas sabe por que as pessoas ainda conservam às vezes um coração mau e infiel? Porque não entendem que Deus é aquele que perdoa. Ele perdoa tudo. Ele apaga tudo. Quantas pessoas não se acham dignas de estar na igreja, mas a Bíblia diz que eu perdoo os teus pecados todos, lanço no mar de esquecimento deles, não me lembro mais. Não lanço em rosto. Algumas pessoas têm assim, é porque não acordaram ainda para isso, né? O Espírito Santo, não, o Espírito Santo estava ali me falando ali, olha o teu pecado. Irmãos, o Espírito Santo não faz isso não. Quem acusa do pecado é o diabo, ele é o acusador. O Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo, ele diz assim: você pode fazer melhor, você pode ser diferente. É isso que o Espírito Santo fala. Eu te capacito a ser diferente, eu te capacito a ser melhor. Agora Satanás não, Satanás vai te acusar mesmo. Você está na igreja? Você? No louvor levantou a mãozinha, que lindo, né? Satanás vai fazer isso. Não levanta a mão não. O pastor Nilson está olhando para a tua cara. O pastor sempre paga o pato, né? O pastor não sabe de nada, mas o pastor está vendo. O que você está fazendo? O diabo sempre lança acusação, sabe por quê? Para você ficar cada vez mais tímido na presença de Deus. Mas Deus está falando: meu filho, a minha presença é uma porta aberta. O que mais me deixa maravilhado na história lá do filho pródigo, né? O pessoal acha que filho pródigo é o filho que foi e voltou. Não, o filho pródigo, essa palavra é o filho gastador. Ele recebeu a herança e gastou tudo. Pródigo é por causa disso. É que quando o filho volta, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas o pessoal, eu acho que as mães vão ficar meio chateadas, né? Mas é o amor de mãe, né? Por isso que fala do pai. O pai recebe o filho, porque a mãe vai falar: onde você teve, menino? Imagina só, o filho: onde você teve? Você quer matar sua mãe de preocupação? Você não tem juízo, né? Mas foi o pai que recebeu o filho pródigo. Então quando o filho volta, a Bíblia diz que o pai vê o filho ao longe, corre na direção dele, abraça o filho, beija o filho e não diz nada. Não tem acusação, não tem questionamento. O filho é que diz: olha, eu pequei, não mereço ser chamado filho, me trata como um servo teu. E o pai fala: não, traz para ele uma sandália, coloca uma capa, mata um novilho, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu. Irmãos, essa é a imagem de Deus. Quando nós nos chegamos a Ele, Jesus é muito claro: eu não lanço ninguém fora. O que vem a mim eu não lanço fora. As igrejas estão lançando pessoas fora. Estão lançando sim. Nós, nos nossos relacionamentos, estamos lançando as pessoas fora. Mas Jesus não lança ninguém fora. Jesus recebe a todos. E o convite à adoração é para todos, porque a presença do Pai, ela está disponível. Ela está disponível 24 horas por dia. Você pode se chegar para Ele, você pode falar com Ele. Olha, se cria tanto mito, tanta coisa, e que a gente começa a ficar preocupado. Não, porque eu cheguei em casa muito tarde, né? Aí eu estava muito cansado assim. Aí eu comecei a orar, eu vi que eu ia dormir. Eu falei: não vou dormir não, porque senão... Durma, meu filho. Se você estiver orando e dormir, durma. Se você estiver lendo a Bíblia e dormir, durma. Deus entende isso. Para com esse negócio de que Deus vai te castigar porque você dormiu lendo a Bíblia.
Eu sei que tem pastor, a gente está no culto assim, aí às vezes tem um irmão que está com os olhinhos pequenos assim, já está assim. Aí o pastor, desperta, irmão, senão Jesus volta e você fica aqui, fica nada. Às vezes o irmão trabalhou o dia inteiro, está cansado ali, está fazendo um esforço para estar ali, né, e lutando, se beliscando ali para ficar acordado, e o pastor está, desperta, irmão, cuidado, a Bíblia vai cair da tua mão, né? E não é nada disso. A presença de Deus é uma porta aberta. Deus não fica irado porque você dormiu, Deus não fica irado porque você sentou. Uma vez me disseram isso, olha, você estava quase recebendo a bênção, mas aí você sentou. Eu falei, ué? Mas isso está contando, meu Deus? E quem está na cadeira de roda que não pode levantar? Imagina, irmãos. Mas são essas coisas que falam para nós, e a gente vai ficando todo amedrontado, e falando, Deus está me olhando. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Aí você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque os olhos de Deus estão como uma hora de fogo. Não, irmãos. Olha o que João diz a respeito de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Mas eu sei, tem aqueles pregadores que falam, mas é um fogo consumidor. Para com isso. Vai consumir o pecado, sim, vai consumir a iniquidade, sim, mas nesse momento Deus está manifestando o seu amor às pessoas. Sabe por quê? Porque o amor de Deus tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para transformar, tem poder para fazer tudo aquilo que a gente não consegue fazer. O amor de Deus pode fazer. E aí, eu chego ao último texto que eu vou ler hoje, Apocalipse 19, e a gente vai ler o versículo 1, e depois a gente vai pular e ler o versículo 4 até o 6. Apocalipse 19, 1 diz assim, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e o poder pertence ao nosso Senhor, ao Senhor nosso Deus, aleluia. Irmãos, o que nós fazemos aqui é só um ensaio do que nós vamos fazer no céu. Nós aqui só estamos nos acostumando à presença de Deus, porque quando chegarmos lá, nós não vamos sair mais da presença dele. Nunca mais. Então vai se acostumando aqui, vai se alegrando aqui. Não ouve aquilo que te leva para baixo, não, ouve a palavra de Deus que te levanta. Eu nunca fui muito de ficar dando lambada nos outros, não, mas já dei umas lambadinhas, mas nunca fui. Mas eu tenho aprendido que o amor de Deus recupera muito mais do que a severidade de Deus. Deus sabe disso também, tanto que Ele mandou seu Filho, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Tem gente que quer se adiantar, e aí começa a pregar o julgamento, porque Deus vai julgar, porque Deus vai julgar. Sim, vai julgar, mas não agora ainda. Agora Ele está salvando ainda. Esse é aquele ano que Isaías escreveu, o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, a graça de Deus. É maravilhoso pregar a graça de Deus, irmãos. Sabe, a graça de Deus é exatamente o que faltava para compreender a vontade de Deus. Quando você começa a ler todo o Antigo Testamento com os olhos da graça de Deus, irmãos, tudo muda. Tudo muda. A manipulação do homem cai. Tudo muda. O seu propósito muda. Veja só, dízimo muda.
Ué, mas dízimo é da lei. Deus, não, 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 não. Dízimo é antes da lei, mas eu não estou dando por lei, não. Eu sou tão abençoado, Deus me abençoou tanto, que eu quero que mais pessoas ouçam essa palavra libertadora, essa palavra que traz salvação. Eu quero que a igreja do Senhor seja edificada. Ninguém está me obrigando a nada, não. Eu faço porque eu amo a Deus, porque eu amo a casa de Deus. É o amor que me constrange, é o amor que me impulsiona, é o amor que me motiva. Ah, mas por que você, esse negócio de crente, de Bíblia, eu não... Sabe uma coisa que sempre me batia na mente? Eu lia a Epístola aos Romanos, e lá no versículo 14, quando eu enfrentava algum pecado, irmãos, alguma dificuldade na minha vida que eu queria evitar, que eu queria parar, na minha cabeça vinha uma coisa assim: eu não quero só parar de pecar ou de fazer esse pecado, eu quero não querer fazer esse pecado. E eu sei que só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. E a graça é sem esforço. Você não se esforça para deixar de fazer nada. Deus automaticamente vai retirando as coisas da sua vida. Ah, porque eu tenho esse pecado na minha vida, então eu vou jejuar, eu vou fazer isso até parar. Não, você vai fazer isso até desmaiar, mas você não vai vencer pecado nenhum assim, porque pecado se vence com o fruto do Espírito, e fruto do Espírito é algo que o Espírito gera em nós. Eu já vi gente que queria parar de fumar. Ah, porque eu tenho que parar de fumar, pastor, porque eu tenho que parar de fumar, eu estou lutando, mas não consigo, para de lutar. Mas como assim, pastor? Se eu parar de lutar, é que eu não vou parar. Não, para de lutar. Ouvi o testemunho de um rapaz que usava drogas, e ele foi para a igreja e falou com o seu pastor dele: pastor, mas eu uso droga, e eu não consigo parar. E o pastor falou para ele o seguinte, falou assim: você vai fazer o seguinte, toda vez que você for usar a droga, antes de você usar, você vai começar a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí falou: mas como que eu vou fazer isso, pastor? Eu usando droga e falar isso? Você vai usar e falar isso. As primeiras vezes ele fez, se sentiu muito mal. Assim, poxa, eu sou hipócrita, como é que eu vou falar que eu sou justiça de Deus se eu estou fazendo isso? Mas um dia ele chegou, enrolou, foi acender o cigarro de maconha, e quando ele foi acender, ele começou a dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E ele colocou o cigarro na boca e falou: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele tirou o cigarro da boca, olhou e falou: sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele jogou no chão e pisou em cima e falou: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a partir daquele dia, aleluia, ele nunca mais sentiu vontade de fazer aquilo de novo. Ele não se esforçou, ele não fez nada. O que ele fez? Ele aplicou fé. Ele começou a declarar aquilo que Deus dizia que ele era, e Deus se encarregou do resto. É assim que funciona. Nós declaramos, confessamos com a nossa boca, e Deus se encarrega do resto. Deus vai fazendo o restante. Ah, quanto tempo leva? Não sei. Pode levar uma semana, um mês, um ano, pode levar um dia, pode levar horas, eu não sei quanto tempo leva. Depende de Deus agir, depende de Deus fazer, não sei. É Deus quem faz, mas com certeza Ele faz. Qualquer dificuldade, qualquer pecado, qualquer situação, é Ele quem tira. Aleluia. E eu sinto tão feliz com isso. Vocês não têm noção de como é que eu fico feliz com isso. Porque a gente que é pastor sempre tem alguém, né? Sempre tem o disque denúncia: pastor, você tem que saber o que fulano está fazendo.
Como se eu fosse fiscal da prefeitura, né? Eu tenho que fiscalizar a vida de todo mundo. Pastor, olha, já me ligaram assim, você sabe o que esse membro da sua igreja está fazendo? Eu falei assim, não sei não, porque eu estou aqui em casa, eu não tenho câmera escondida na casa dele para saber o que ele está fazendo, não sei o que ele está fazendo. Irmãos, o pastor não é responsável por mudar a vida de ninguém. Quem muda a vida das pessoas é o Espírito Santo. A gente prega, Deus pode até usar a gente. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, aquilo toca no seu coração, mas é o Espírito Santo que está fazendo, não somos nós. Quando a gente erra, somos nós. Quando erra, é o pastor mesmo, aí foi o pastor que errou. Agora, quando acerta, pode ter certeza que foi o Espírito Santo. Foi ele que acertou, não fui eu. Pô, o pastor falou, foi direitinho, aquilo que eu estava... Não fui eu que acertei não, foi o Espírito Santo que acertou. E aí, olha só, o versículo 4, versículo 6, nós vamos encerrar. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. Nós declaramos no final do ano, esse é o ano do amor e adoração. E nós temos feito toda manhã a oração às 8h30, através da internet, no YouTube. E é um período de, uma palavra breve, mas de declaração, de declarar a palavra. Isso é muito forte, porque quando a gente começa a declarar, as coisas começam a acontecer. Porque a gente começa a ouvir a nossa própria voz e aquilo vai entrando no nosso coração. Quantas vezes num dia ruim, isso já aconteceu comigo, e eu começar a declarar, falar o que a palavra diz a respeito, Deus é meu Pai, o Senhor me ama, eu recebo as bênçãos através dele, começar a declarar isso, encher o meu coração, a ponto de eu começar a me sentir melhor, e levantar e poder fazer as coisas. Irmãos, não ignore o poder disso. Nem todo dia a gente está bem, mas naquele dia que a gente está mal, a gente precisa mais do que nunca abrir a boca e declarar mesmo, abrir a boca e adorar e louvar mesmo, é o que mais a gente precisa. E esse ano, eu falei, nem que tenha que pegar pela mão, mas nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos nos aproximar tanto de Deus, a ponto de sumirmos na presença de Deus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Ele apareça e que nós sumamos. Não era para sumir, né? Sumir na presença dEle, né? Calma. Sumir na presença dEle. A nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. Agora, tudo isso que Deus fala não beneficia a Deus em nada. Deus não é tocado por isso, Ele não é arranhado por isso. Ele não fica mais Deus ou menos Deus porque você adora, porque você tem um relacionamento com Ele, não. Mas para nós, isso faz uma diferença enorme. Aí Deus diz, me adora. Mas como? Me adora. Mas por quê? Me adora. E quando você começa a adorar, você começa a entender e fala assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Fica tudo mais fácil. Sabe aquela situação que é difícil na sua vida? Difícil, que você está enfrentando, que você fala assim, meu Deus, não vou aguentar. Quando você adora, fica mais fácil. Ela pode até não acabar a situação, mas você consegue permanecer de pé, você consegue ir adiante. Quantas pessoas estão estagnadas por causa de situações difíceis, mas quando a gente adora, a gente dá um passo além. A adoração é um combustível para a gente continuar lutando numa batalha. E Deus sabe disso, porque pela presença dEle nós somos fortalecidos.
Aquilo que Paulo fala no homem interior é justamente disso. Olha, no homem interior, com o seu relacionamento com o Pai, você vai sendo fortalecido, você vai sendo fortalecido, você vai tendo fortalecido, você vai tendo... Olha, e as pessoas vão olhando e não vão acreditando. Como é que ele consegue? Como é que ele suporta? Como é que Jesus conseguiu passar o que passou? Ele tinha um relacionamento com o Pai. Aleluia.